Olá, tudo bem com você? Você me conhece, eu sou o Raimundo Alves e está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar do seguinte tema: por que as pessoas desistem? E você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para nos fazer companhia nos próximos minutos. Está aqui comigo Marcos Sacramento, que é radialista, capelão social. Marcos, tudo bem com você? Raimundo, grande abraço. Você, meu amigo, você, minha amiga, internauta, ligado aqui no nosso podcast Conexões, Temas da Vida. É mais um episódio. E o tema de hoje, Raimundo? Muito bom, né, Marcos? Por que as pessoas desistem? E aí eu fiquei pensando, né, Marcos, assim, de quantas coisas a gente tem desistido, não é? E aí o nosso convite, claro, é para você, meu amigo, minha amiga, pensar juntos. Vamos lá, vamos pensar juntos. Do que você já desistiu? Já abriu mão? Já desistiu de um grande sonho? É um tema que mexe com todos nós, porque todos nós temos sonhos, todos nós temos planos, temos objetivos, temos metas e nem sempre alcançamos. Pelo caminho ficamos, às vezes, desistimos por algum motivo. São várias razões, o Raimundo Alves, e você também, claro, queremos a sua participação, seus comentários. Por que você desiste? Por que você desistiu de algumas coisas e outras coisas você perseverou? São várias razões que a gente pode estar pensando, trabalhando juntos. Lembrando que o nosso podcast, a gente quer trazer, caminhar com você para juntos pensarmos o tema. A gente não está com uma receita pronta aqui para falar por que as pessoas desistem. Mas motivos são N's. É ou não é? Desânimo. Pode ser um de medo de fracassar. As pessoas, às vezes, não vou caminhar, vou parar por aqui que eu estou com medo de fracassar. Mas será que parando, desistindo, eu não estou fracassando? Crenças conflitantes, até mesmo crenças conflitantes, pode deixar a pessoa um pouco, em dúvida, confusa. Acomodação. São várias situações, motivos que podem nos levar, podem nos motivar a desistir. E aí eu fico pensando, você já desistiu de um sonho importante? Por que as pessoas desistem? Vamos conversar sobre isso. Raimundo Alves, nosso poeta, psicanalista, escritor. Fique ligado, você, meu amigo, você participando conosco. Lembrando que ao longo deste podcast nós vamos convidar o professor Forrest Gates, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos. Ele vai fazer a aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre o tema de hoje? Professor Forrest Gates, que é conselheiro familiar, que é teólogo e com certeza vai enriquecer muito o nosso podcast. Então, ao longo aqui do nosso Conexões Temas da Vida, vamos acionar direto lá do Tennessee o professor Forrest Gates, fazendo a aplicação bíblica do tema de hoje, que é fundamental. Raimundo, desistir às vezes é mais difícil do que persistir. Sabia disso? Às vezes a gente quer desistir e fica procurando motivos, situações, criando argumentos para nós mesmos para desistir. Então nós vamos falar sobre isso. Se você já passou por essa situação, e com certeza você já ficou frustrado, meu amigo, minha amiga, decepcionado consigo mesmo. Agora, será que quando nós desistimos, aí, Raimundo, na sua área, como psicanalista, será que quando desistimos, qual o gatilho que nós acionamos ou ativamos? Talvez são vários gatilhos. A vergonha. Talvez uma pessoa fala de um plano, de um desejo, compartilha, e no meio do caminho ela desiste. E aí ela fica com aquela cara, né, de paisagem. Fica com, puxa vida, fica envergonhada. Será que desistir também pode trazer a vergonha, esse sentimento? Queremos ouvir o que você pensa sobre isso. Por favor, deixe os seus comentários no nosso canal exclusivo no YouTube,
Conexões, temas da vida. Enquanto você falava sobre os motivos, as razões, não é? Eu penso que essas são razões fortíssimas que podem fazer as pessoas desistirem, e aí talvez eu destacaria o medo e a vergonha, Marcos. Especialmente no início, né? Os projetos, os sonhos, eles podem sim colocar os sonhadores em espaços, ambientes que possam lhe causar vergonha. E aí é importante, Marcos, a gente estar atentos, tudo tem um preço, né? Um sonho tem um preço, e desistir pode custar o sonho. Então, meu amigo, minha amiga, a gente precisa ponderar tudo isso e pensar, Marcos, que se a gente for vencido pelo medo e pela vergonha, a gente vai desistir de muitas coisas. E aí, claro, que a gente quer que você reflita conosco aqui sobre aquilo que você eventualmente já desistiu e aquilo que, após uma reflexão como esta de hoje, por exemplo, você não desistirá. Então, vamos ficar por aqui para a gente pensar juntos, para a gente refletir. Eu lembro, Marcos, que, por exemplo, você é radialista. Essa é uma profissão difícil no início. O sujeito precisa ir, muitas vezes, para a porta de loja. Né? O sujeito precisa procurar oportunidades, gravar gratuitamente. E aí? Né? Porque ninguém o conhece. Então você precisa fazer isso. Então veja, e outros sonhos que te colocam assim a algumas profissões. Você precisa atender, por exemplo, gratuitamente por um período de tempo. Então veja como é que a gente tem lidado com isso, como é que a gente está construindo e levando o nosso sonho. É uma linha fina, uma linha tênue. Saber o timing. Saber quando é hora ou não de desistir. Será que nós desistimos cedo demais? É um ponto. Porque você já desistiu de alguma situação que era importante e você, puxa vida, mais para frente, falou, eu acho que eu desisti muito cedo. Eu não caminhei um pouco mais. Sabe? Então, é uma linha fina, saber o momento certo. Inclusive, tem uma frase da Clara Vitória. Essa frase da Clara Vitória, eu acho ela importante nesse diálogo, nesta conversa. A Clara Vitória disse: a desistência passa a ser uma opção quando a insistência é inútil. Quando ou como saber que eu estou insistindo inutilmente? É diferente, né? Por exemplo, você está cuidando de uma terra, você está semeando, preparando uma terra, e essa terra não dá fruto, é infértil, então não vale a pena, não é verdade? Agora, como saber? Como desenhar, como perceber? Porque quando nós estamos no meio do projeto, naquela expectativa, né, caminhando em função daquilo, é muito mais difícil ter o foco, ter disciplina, ter organização. Então, queremos saber de você, meu amigo, você, minha amiga internauta, por que você desistiu de alguns sonhos, de alguns planos, de algumas situações? Você já parou e pensou? É importante parar e pensar porque desistimos, talvez facilmente, de alguma situação, até mesmo, lembra do primeiro amor, né? A primeira namorada, o primeiro namorado, talvez o primeiro não, né? Foi suficiente para você desistir. Talvez você não amasse suficientemente, eu estava tão convicto que aquela era a pessoa e desistiu no primeiro obstáculo. Será que nós, em algumas situações, não desistimos facilmente no primeiro obstáculo? Porque me parece que para alcançar os nossos objetivos, nós vamos ter que vencer obstáculos, barreiras. Essa frase aí pegou, hein, Marcos? Porque, veja, uma coisa é ser persistente, outra coisa é ser teimoso, teimosa, não é? Porque o time tem a ver com isso, né? Olha, é hora de parar.
ou não, continue que vai, que vai dar certo. Então, realmente, encontrar isso exige um equilíbrio e reflexão, ponderações, considerações. Marcos, importante. E aí, Marcos, como é que a gente pode avaliar melhor isso, né? Talvez a gente poderia contribuir dizendo, você sabe que tem um amigo nosso, Marcos, que diz o seguinte, é professor, né? Aí ele diz assim, olha, fazer o quê se na sala de aula a minha alma respira? Ué, depois disso, como é que você desiste de um sonho que faz a sua alma respirar? Então, talvez questionar sobre o propósito disso. Né? Esse sonho vai beneficiar, além de mim, quem mais? O que mudaria? E eu vou trazer uma frase. Esse autor dessa frase, ele disse o seguinte: eu odiava cada minuto dos treinos, mas eu dizia para mim mesmo, não desista, não desista. Eu sofria com aquela situação, mas eu dizia para mim mesmo, se esforce, continue, não desista, porque pelo resto de sua vida você vai ser visto como uma pessoa campeã, como um campeão. E quem disse isso foi nada mais, nada menos de um dos maiores atletas de todos os tempos do boxe, Cassius Clay. Depois mudou o nome, né, para Muhammad Ali, um dos pesos pesados da melhor qualidade de todos os tempos. Ele era chamado até o melhor, né? Cassius Clay. O Cassius Clay foi campeão mundial e ele perdeu o cinturão de ouro dele. Sabe por quê? Interessante. Ele foi convocado para a guerra no Vietnã. E ele disse, não vou. É contra a minha visão de vida. Ele se negou a ir para o Vietnã, para a guerra do Vietnã. E ele perdeu, foi retirado o cinturão de ouro dele em função disso. Agora, ele era ligeiro, era extremamente habilidoso. Eu era fã de carteirinha do Cassius Clay. E ele então dizia que ele odiava cada minuto dos treinos, mas ele dizia para ele mesmo, não desista, sofra agora um pouco e viva depois como um campeão. Talvez o sofrimento pode roubar de nós continuar, persistir, não é? Talvez a gente desiste por causa da dor, por causa do sofrimento. E daqui a pouco, dá um spoilerzinho, vou falar uma situação de alguém que falou sobre essa questão e desistiu por causa do sofrimento. Marcos, então, essa ideia de superar, né? Superar, porque daqui a pouco viveria como campeão mundial, como campeão. É verdade. E ele começou com 14 anos, o Cassius Clay, a treinar boxe. Era muito menino, né? E foi um fenômeno, e foi um grande fenômeno. Você não teve a oportunidade de assistir as lutas, mas está aí, né, no YouTube, você vê lutas, incríveis lutas do boxeador Cassius Clay. Que belezinha. Ô Marcos, e essa pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, bom, e você? Qual foi o projeto, o plano que você iniciou e que você, por alguma razão, pensou em desistir ou mesmo desistiu? E se a gente pudesse voltar atrás, qual seria a oportunidade que a gente não desperdiçaria, Marcos? Qual seria o nosso projeto, o nosso sonho que a gente não desistiria jamais? Nessa caminhada, nesses projetos, né, que você está levando o nosso internauta a pensar. Talvez você agora está pensando em alcançar um objetivo. Agora você tem que traçar metas, planos, sabendo que que vai enfrentar a dificuldades. Esse é o ponto. Tem que estar disposto a comprar, a pagar o preço. Porque se nós não estivermos dispostos a pagar o preço, não vamos conseguir, vamos desistir. Na primeira chuvinha, a desistência não vem por cansaço de tanto lutar. Interessante. Mas vem e nem de ter ganho muitas lutas, muitas batalhas. Mas o problema dessa pessoa, do Dione Anselmo, é que machucou ele é a falta de reconhecimento, de valorização. Ou seja,
Ele persistiu, ele lutou, ele foi um vencedor, mas não havia um retorno, uma valorização, um prêmio adequado. Ô Raimundo, é uma linha fina novamente, eu acho que nós temos que nos perguntar, qual é a minha motivação? Por que eu quero alcançar esse objetivo? O que está por trás desse objetivo? Porque se for aplausos, reconhecimento, a gente sabe que muitas vezes isso não vai acontecer. Buscando essa valorização. E talvez trabalhar essa humildade, esse pé no chão, e buscando a motivação correta para alcançar os nossos objetivos. Porque senão a gente vai ficar frustrado como nessa frase, que a desistência dela não foi pelo cansaço das lutas, porque inclusive ganhou muitas lutas, mas pelo fato de não ser reconhecido. Eu sei que no nosso dia a dia, acho que todos nós passamos por isso. A gente não é valorizado, vivemos numa sociedade que não demonstra gratidão, não tem a memória curta, né? A gente não pode ficar esperando isso. Então, talvez, Raimundo, você possa talvez nos ajudar um pouco nisso, nessa motivação, nessa linha, nessa análise, né, do ser humano, desse autoconhecimento. Por que as pessoas fracassam, por que as pessoas desanimam, por que as pessoas ficam insatisfeitas. É interessante pensar que não é porque o sujeito não foi vencedor em algum momento. A questão é que o reconhecimento não veio, e aí pode vir a desistência. Muito interessante. E aí vale realmente a gente questionar a origem da nossa motivação. Porque se a motivação for externa, a gente pode ficar muito vulnerável diante das dificuldades, dos obstáculos. Por isso, a motivação precisa estar clara e evidentemente, quando essa motivação é interna, é nossa, aí fica mais fácil. A gente fica mais fortes nessa luta para conquistar os nossos sonhos. Por isso, meu amigo, minha amiga, observe de quem é essa batalha, observe de quem é esse desejo, observe de quem é esse sonho, porque se for seu, você vai se tornar cada vez mais forte. É importante pensar que facilmente, Marcos, a gente assume para nós desejos dos outros, né? Então... Aí são expectativas. Eu preciso conquistar isso para atingir a expectativa do outro. Muito cuidadinho, porque se isso se intensifica a tal ponto, você pode encontrar muitas dificuldades, e ao encontrá-las, você pode desistir. E pior que isso, talvez, Marcos, pior que desistir, talvez seja aquela ideia da teimosia. Você continuar porque aquilo não é seu, é do outro. Então, vamos pensar sobre o que nós estamos construindo, o que nós estamos correndo atrás, buscando, tentando construir. Esse é o seu desejo, esse é o seu sonho, porque se for seu, você vai ter muito mais gana para se manter firme. Ô, Raimundo, é muito sério, né? É muito importante nós pensarmos nesse tema de hoje, porque eu acredito, olhando para nossas vidas, olhando para o dia a dia, algumas desistências podem machucar bastante. Podem nos levar para o fundo do poço. E eu trouxe até essa escritora, Clarice Lispector, que para mim, né, extraordinária, Clarice, ela escreveu: o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesmo. O que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesma. Acredito que quando nós desistimos de nós mesmos, eu não sei, a gente vai desistir de uma situação aqui, de um relacionamento ali, de um projeto aqui, de um trabalho, de vidas, de relações, de pessoas, a nossa vida com Deus, a nossa parte espiritual. A gente vai desistindo, a gente vai desconsiderando. E, de repente, essa frase da Clarice Lispector
dizendo que é muito imoral, é verdadeiramente imoral desistir de si mesma. Que frase dela! Que frase, não, Marcos? Que beleza, pois é. Marcos, e aí, se a gente, nessa perspectiva, as nossas desistências, desistir é deixar um pedaço de nós. Então, Uau! né? Porque vai se fragmentando, né? Vai se fragmentando. Exatamente. Aí daqui a pouco, quem somos nós? Por onde estamos espalhados? Porque é isso, a gente vai desistindo aqui e aí desiste ali. Daqui a pouco você não tem mais energia, recursos internos para continuar. E aliás, nós somos movidos a isso, né, Marcos? Então é importante que a gente esteja tranquilos em relação aos nossos sonhos, porque se a gente for desistindo, e a vida também vai se tornando cinzenta, né, Marcos? Sim, e tem uma contrapartida dessa. O Caio Fernando Abreu, ele escreveu algo também que eu achei muito interessante. Ele disse para nós: nada em mim foi covarde. Primeiro ele está dizendo, eu não sou covarde, não foi covardia desistir. Mas olha o que ele diz: nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências. Desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto, meu grande ato de coragem. Porque, às vezes, sim, é preciso ter coragem para desistir de certas coisas que a gente percebe, voltando àquele ponto da motivação, que é um caminho errado, que não vale a pena. Então, aquela beleza que se apresenta num fundo pode ser algo que está me levando para um caminho tortuoso, né? É o que a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, né, para nós, mas são, no fundo, são caminhos maus. Então, o Caio Fernando Abreu disse, olha, pode parecer covardia as minhas desistências, mas foi preciso um ato muito profundo de coragem. Sim, desistir talvez em algumas situações, conforme o contexto, desistir pode ser sim um ato de covardia ou não. Quando é que a gente pode fazer uma avaliação dessa com a consciência tranquila? É quando a gente sabe o que está fazendo, né, Marcos? Você refletiu, ponderou, fez considerações e aí você tomou a decisão consciente. Essa é um tipo de decisão que não vai nos perturbar no futuro, né, Marcos? Não, naquele momento era o melhor que eu tinha para fazer, era aquilo, e eu fiz. Então isso é importante. E talvez aqui para acalmar um pouco o coração do nosso ouvinte, a gente pensa o seguinte, Marcos: desistência tem muito a ver com falta de opção. Então talvez eu me lembre de um caso que é mais ou menos assim: alguém diz, olha, eu desisti da faculdade. Minha mãe adoeceu e eu precisei cuidar dela. Calmemos. Isso não é desistência. Sim. Isso é um ato nobre de cuidado para alguém que você ama tanto. Então, vamos mais devagar. Não é? Então, Bom ponto. Mas talvez esse sentimento tem que ser trabalhado, né? Isso, perfeito. Esse sentimento, porque ele está fazendo o que é certo, ele sabe que tem que fazer o que é certo, mas ele não está confortável com isso. E pronto. De certa maneira, ele sente que ele está perdendo algo muito importante. Por outro lado, é aquilo que nós sempre falamos, principalmente num contexto na área de capelania, né, a gente sempre fala para pessoas que você está com um familiar, um ente querido doente, procure amar. Procure cuidar, faça o que você puder, porque você não sabe quando aquela pessoa vai partir. Bom, você pode partir antes, mas aquela pessoa já está enferma, está lutando, então procure fazer o melhor, não desista disso. E às vezes a gente tem que abrir mão de alguns planos, adiar talvez, porque quando aquela pessoa partir, eu estou com o meu sentimento de dever cumprido. Porque nós precisamos entender a questão da motivação, assim, eu não vou desistir dos meus alvos, dos meus objetivos, independente
das circunstâncias, dependente de tudo que acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado para avaliar isso. Acredito eu. A gente tem que colocar na balança. Qual é o preço de eu não desistir, de eu permanecer nesse caminho, nesse foco, nessa disciplina? Se você for conversar com algumas pessoas no leito hospitalar, o professor Gates falou isso numa aplicação bíblica, daqui a pouco o professor Gates veio, ele falou recentemente sobre isso, que no leito de morte, as pessoas, elas têm uma percepção do que realmente é valioso e importante para suas vidas. A família, as coisas importantes que não poderiam ter desviado o foco no trabalho, tanto exagerado, né? É muito comum a gente fazer isso. Então, pensar nisso é muito importante. E aí eu trago aqui mais uma reflexão de uma pessoa que foi muito importante na história da música e em outras áreas também, que extrapolou a vida dele. Ele disse o seguinte: difícil não é lutar por aquilo que se quer, e sim desistir daquilo que se mais ama. E ele acaba dizendo: eu desisti. Mas não pense que foi por não ter coragem de lutar. Não foi isso, não foi ausência de coragem. Foi por não ter mais condições de sofrer. Olha que interessante. Ele disse que ele desistiu pelo sofrimento. Ele não aguentou mais o sofrimento. E sabe quem disse isso? Bob Marley. É um jamaicano, cantor, guitarrista. Ganhou um prêmio, inclusive, né? Símbolo de resistência e de paz. Ganhou um prêmio, uma medalha de paz pela ONU. Ele disse: olha, difícil não é lutar por aquilo que se quer, e sim desistir daquilo que se mais ama. Ele desistiu daquilo que se mais ama. Mas eu desisti, mas não pense que foi por não ter coragem de lutar, e sim por não ter mais condições de sofrer. Então, certas situações na nossa vida, né, o sofrimento pode sim ser um obstáculo que a gente tem que avaliar, né? E talvez, nós falamos sobre isso, você falou sobre a expectativa no outro, talvez a minha decisão de permanecer no alvo machuque muito pessoas próximas. E eu tenho que avaliar isso. É isso, Marcos. Imagina se a gente toma essa consciência. Ô, Marcos, a gente se transforma. Porque entre continuar lutando e se tornar um egoísta de marca maior, olha, é facinho. Então, a gente não quer essa segunda opção, né? A gente não quer isso. E aí, Marcos, essa consciência, essa compreensão nos ajuda de fato, porque pergunte a essa pessoa que está nos últimos instantes de vida, ela não vai querer estar jogando uma partida de futebol, ela vai querer estar com aquilo que realmente importa, né? E no geral a família vem nas primeiras palavras, como bem disse o professor. Atenção, vamos convidar o professor Forrest Gates, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos. Professor Gates, que é professor em teologia, conselheiro familiar, ele vai fazer a aplicação bíblica. Por que as pessoas desistem? Por que você desiste? Eis a questão. Professor Forrest Gates, seja bem-vindo. Olá, Marcos e Raimundo. Muito obrigado pela conversa, pela sabedoria que Deus tem dado a vocês. Vocês têm compartilhado conosco através desses podcasts. Eu tenho aproveitado muito, estou sendo muito estimulado para um raciocínio mais profundo nas realidades da vida. Vocês não estão falando sobre coisas supérfluas, insignificantes, mas coisas que afetam o nosso dia a dia, né? Então, hoje, mais uma vez, eu te agradeço. Certamente, porque as pessoas desistem, com certeza há vários motivos, né? E alguns talvez bons, outros não tão bons, né? Mas a Bíblia nos ensina, na questão espiritual, para nunca desistir. Por exemplo, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, né? Então, fazendo o bem, se nunca deve desistir.
Deus vai te recompensar. Ele não é injusto, né? O livro de Hebreus fala. Também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que em nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, né? Então, na questão espiritual, o lado espiritual na vida, nunca desiste, né? Continue firme, seja realmente um discípulo de Cristo, reflete, né, a glória de Jesus, que deixa as pessoas verem Jesus em você, né? E por último aqui, Romanos capítulo 12, versículos 11 a 12 diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, seja paciente na tribulação, perseverem na oração, né? Então, como cristão, nós vamos lutar até o fim, né? Problemas vamos ter, só por ser seguidor de Cristo não quer dizer que não teremos problemas. Claro que vamos ter, sim, mas nunca vamos desistir. Podemos realmente passar por apertos, dificuldades, mas a Bíblia diz que Deus não vai nos permitir ser tentados além da nossa força para resistir. E com toda a tentação, Ele vai nos dar um caminho de vencer aquilo, né? Mas tem outro pensamento também, que às vezes tem certas coisas não espirituais, mas coisas que devemos desistir, né? Às vezes um plano, né? Na minha juventude eu sempre sonhei em ser jogador de beisebol profissional aqui dos Estados Unidos. Joguei até de 8 anos até os 20 anos em times, equipes, e foi razoavelmente bem sucedido, mas no fim não foi esse o meu caminho, não foi a coisa mais certa. Eu dou graças a Deus, né? Porque depois eu converti a Cristo, mudei o rumo da minha vida, dediquei minha vida nos últimos 47, 48 anos no ministério, né? Muito melhor, né? Agora, também eu estava pronto, eu tinha terminado de formar na universidade em teologia, estava pronto para ir para o Brasil, queria trabalhar lá como missionário, mas a questão dos vistos para os religiosos no Brasil naquela época estava suspenso, e então eu tive que esperar quase 2 anos. Mas enquanto isso foi bom, porque eu fiz pós-graduação, eu amadureci na fé, eu e minha esposa, nós fortalecemos nosso relacionamento, então foi nossa fé, então foi ótimo que a gente não foi na época que a gente queria, né? Também houve uma vez que em 1993 a gente queria, junto com outros irmãos em Belo Horizonte, nós queríamos iniciar um orfanato para crianças, porque nessa época crianças de rua, menino de rua, era terrível, era muitos, né? O Estado de Minas, o jornal, o título uma vez falou que a Polícia Militar tira 700 crianças cada mês da rua, assim, era muito, né? Então, em 93 nós lutamos, tentamos, organizamos, fizemos documentação e tudo, mas nunca conseguimos uma doação de um terreno para construir, e no fim nós desistimos. Mas em 2006, 2007 surgiu a oportunidade, um patrocinador ofereceu de nos patrocinar a compra do terreno e a construção das casas. Então foi na época certa, a igreja tinha mais maturidade, a gente estava mais pronto, e até hoje o abrigo lá cristão está em pleno funcionamento e Deus tem abençoado. Então tudo às vezes, né, é no tempo de Deus, né? Em Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 5, o apóstolo Paulo, né, um apóstolo de Deus, pede à igreja em Colossenses, ele diz: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Versículo 4. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Então, assim, um apóstolo, ele fez planos, às vezes foi negado, né? Ele queria visitar certo lugar, Deus não permitiu, não abriu a porta.
Mas ele está pedindo os irmãos para orar por eles, que Deus abra uma porta de uma oportunidade de pregar a palavra, né? Então, às vezes, nós precisamos orar mais e orar que seja da vontade de Deus, né? Faça seu plano, mas no final, como o livro de Tiago diz, né? Dizemos, se Deus quiser, vamos fazer isso ou aquilo, né? E às vezes Deus não quer, às vezes ele quer usar uma outra pessoa para realizar uma certa coisa e ele quer te usar de outra forma, né? O importante é que a gente lembra, nós somos valorizados não naquilo que a gente consegue realizar, mas somos valorizados porque fomos criados na imagem de Deus. Jesus morreu por nós. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado, Marcos. Muito bem, professor Gates, muito obrigado pelas boas palavras, como sempre é muito bom ouvi-lo. Bom, e agora o nosso convite é para que você reflita, que você coloque em prática, e claro, nós nos colocamos à sua disposição para ajudá-la, para ajudá-lo. Por favor, entre em contato conosco, você sabe que pode sim falar conosco através do WhatsApp, Instagram, YouTube, por favor, faça isso. E aí, Marcos, que palavras interessantes, não? Obrigado aí ao professor Forrest Gates, como sempre, trazendo uma aplicação bíblica, porque, de fato, a psicanálise ajuda muito, a psicologia, a psiquiatria, a ciência, mas nada supera os ensinos que nós encontramos na palavra de Deus. Conhecer Deus, fazer a vontade de Deus, fazer planos para as nossas vidas. A Bíblia ensina, né? A palavra de Deus ensina que nós podemos e devemos fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Ele que direciona a nossa vida. Nós precisamos aprender no nosso dia a dia essa dependência de Deus. Isso é maravilhoso, essa confiança nesse Deus amoroso. Obrigado, viu? Professor Gates, mais uma vez, enriquecendo o nosso podcast. Queremos encorajar você, animar você, por favor, deixe os comentários, participe, interaja conosco lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida, deixe preferência, aquele like de qualidade que só você pode providenciar, né? Então compartilha, se inscreva em nosso canal, é muito importante que você se inscreva em nosso canal, e na medida que você deixa sua curtida, o seu like, isso nos ajuda, porque isso vai compartilhar, né? Vai desdobrar, outras pessoas vão ter acesso ao nosso podcast. Então, meu amigo, minha amiga internauta, por favor, esteja conosco, participando. Muitíssimo obrigado. Eu vou colocar uma vírgula, estamos colocando uma vírgula no podcast de hoje, porque as pessoas desistem. A gente precisa pensar muito nisso, né? Até lembrei do apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos manter o nosso foco, né? Para o alvo. O trem bom, coisa boa, como diz nós mineiros, né? Mas eu quero trazer aqui uma mensagem da Coralina, essa grande poetisa lá de Goiás, contista da melhor qualidade. A Cora, ela, no seu livro Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha, ela escreveu algo extraordinário. Vale a pena refletir. E Coralina, ela começou a escrever jovem, com 14, 15 anos, ela começou a escrever seus contos. E o interessante é que os livros dela foram publicados, né? O primeiro livro dela foi publicado, ela já era idosa, mais de 70 anos, mas é uma extraordinária poetisa. Então vamos lá, então, no Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha. Escreve ela, né? Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Coralina. E o mais importante, confiar, acreditar no amor, na direção, na condução do nosso Deus. A todos um grande abraço, Raimundo Alves, como sempre, prazer estar contigo mais uma vez, obrigado mais uma vez a parceria,
nosso querido professor Forrest Gates, fazendo a aplicação bíblica, sempre com o coração de Deus, né, trazendo palavras importantíssimas de Deus para nós. A você, meu amigo, minha amiga, o nosso abraço, o nosso carinho. Deus abençoe. Muito bem, Marcos. Que alegria boa estar aqui com você. Muito obrigado. Bom, obrigado a você que esteve conosco até aqui. Bom, e as palavras sempre nos encantam, não é? Que coisa boa. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, meu amigo. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado.